Olá, queridos seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita paz para a sua vida e para toda a sua família. Estamos aí numa reta final para exatamente final do ano, né? Reta final para o final deste ano. E um começo de um novo ano, se assim Deus Ele quiser, né? Exatamente. Se assim Deus Ele permitir. Observe que os homens fazem planos. Está errado homens fazerem planos? Não. Não há um erro em projetarmos. Não há um erro em planejarmos. Mas lembrando que o que prevalece não são os nossos projetos, não são os nossos planejamentos. O que prevalece é sempre o querer de Deus, o projeto de Deus. Por isso, até o próprio bispo Tiago, amando de Deus, ele escreveu a título de nos orientar, né? Sempre deixar no querer de Deus, que seja feita conforme a vontade dele. Então, pois bem, se ele quiser, nós vamos sair de 2025 e vamos para 2026, se assim Deus nos permitir. E eu creio que 2026, se assim Deus nos permitir, vai ser um ano muito abençoado. Muita luta, mas também com grandes vitórias. E já, se você me permitir, eu vou ler aqui 2 versículos, 2 a 3 versículos, que garante a nossa vitória. Garantiu, né, a vitória do Mestre. Garantiu a vitória do Mestre. E refiro-me o Senhor dos Senhores, o Cristo, o Criador dos céus e da terra. Mas agora eu quero orar por você. Você aceita? Mas antes também, por favor, me ajude a desenvolver este canal, a crescer este canal. Bispo Roberto Santana Oficial. Repito, Bispo Roberto Santana Oficial. Ative o sino para todas as notificações. Você vai curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Repito, Bispo Roberto Santana Oficial. Curta, comente e compartilhe. Vamos orar? Após esta chamada, eu venho orando em favor da sua vida. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus maravilhoso, Deus sempre eterno, Deus grande, Deus único, Deus da minha salvação. O Senhor que sonda os nossos corações respectivamente. O Senhor conhece, meu Deus, o que se passa em cada um dos nossos respectivos corações, pensamento, sentimento. E eu peço, meu Deus, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo, Senhor, que aborrece ao Senhor. E eu peço, abençoe este que ora comigo, os teus seguidores, católicos, espíritas, evangélico ou não,
Não importa, Pai. O Senhor recomenda para que oremos uns pelos outros, para que clamemos, supliquemos uns pelos outros. E eu oro por esse que está em meio a uma dívida, a miséria, a humilhações, a fracassos, a vergonhas econômicas, sabe, Senhor? Pessoas que estão vivendo em meio a um sofrimento, em meio às dores, em meio, meu Deus, a humilhações econômicas, pessoas que estão vivendo, meu Deus, em meio a enfermidades, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar. Toca, Senhor, e cura, liberta, remova o desemprego, remova as dívidas, envia anjos aonde quer que esta criatura esteja, no hospital, e restaura a saúde dela, dele. Liberta, meu Pai, esta criatura e dá vitória. Unja água e quem beber receba saúde. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado e creio que o Senhor continuará. E todos digam amém e amém. Louvado seja Deus. Beba da água, receba saúde, receba o poder de Deus aí onde você está, tá bom? Mais uma vez, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva. Bispo Roberto Santana Oficial. Ative o sino para todas as notificações. Curta, comente e compartilhe, tá bom? Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. A si mesmo se humilhou, preste atenção, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. 2 pontos em um versículo apenas. 2 pontos crucial. 2 pontos fundamental para o sucesso de um homem, de uma mulher. 2 pontos que muda radicalmente a vida do indivíduo, que muda a vida do ser humano. Vou repetir. A si mesmo se humilhou. Primeiro ponto. Se humilhar. Se humilhar. Aí diz, tornando-se obediente. Segundo ponto, obediência. Tudo isso é agradável aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A Bíblia também diz que o pecado da desobediência, é pior que o pecado de feitiçaria. A desobediência é pior que o pecado de feitiçaria. A rebeldia, o não obedecer. Por isso que eu estou frisando aqui no versículo 8, 2 pontos fundamentais para o homem vencer. O primeiro, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Segundo, até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que no nome
de Jesus se dobrem todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, não tem um que confesse que Ele não é o Senhor. Não tem um. Todos confessam que Ele é o Senhor. E eu vou te dizer, me lembrei de uma palavra quando Jesus disse para os discípulos que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Os discípulos então ficaram estarrecidos, espantados, assustados, ao ponto deles fazerem uma colocação: sendo assim, quem poderá ser salvo? Aí Jesus disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você imagina aquele cidadão, aquela pessoa, ela declarando, ele dizendo que não confessa o Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas? Já vi pessoas dizendo assim: olha, o meu parente disse que não busca a Deus, olha a expressão que ele usa, nem morto. Nem morto eu entro nesta igreja. Como se ele, depois de morto, ele tivesse domínio do corpo dele, Deus sabe como. Mas eu quero mais uma vez frisar, mais uma vez, para você, para eu, para nós, obtermos bom êxito em tudo que a gente vinha fazer, 2 pontos fundamentais: se humilhar para Deus e o obedecer. Não importa as circunstâncias, não importa o que você vir a passar, obedeça, porque Deus está acima de tudo e na hora certa Ele vai te exaltar. Fique todos com Deus e até um próximo vídeo. E não esqueça, 2 pontos fundamentais. Quais são eles? O se humilhar e o obedecer. Deus te abençoe.